Oi, a gente vai continuar nossa conversa sobre família. Claro que na quinta-feira à tarde a gente tem a ver com família, mas é um assunto assim mais específico, porque a gente está conversando sobre ministério pastoral, né? E estamos conversando com o pastor Celso Godoy. Começamos na semana passada, foi uma conversa muito boa e hoje a gente vai continuar nossa conversa, né? As dificuldades que são enfrentadas por um pastor, né? Quando é em relação a si mesmo, quando ele entende que está na hora de assumir a liderança espiritual de um grupo. Então a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se dá certo. Ele deve estar tentando de um jeito e eu aqui de outro, mas vai dar certo. Semana passada demorou um pouquinho, mas deu certo também. Vamos ver. Eu já o convidei aqui. Vou convidar de novo. Pronto, foi enviada a solicitação. Vamos esperar ele aguardar. O pastor Celso Godoy, como ele mencionou na semana passada, ele tem uma ótima, uma grande experiência na área, né, na atuação pastoral. E uma das riquezas desse trabalho, justamente, dentro do meu entender, é colocar a igreja a serviço no sentido de buscar ser bênção na convivência social. Lá em Atos, capítulo 2, no último versículo, o texto diz que a igreja caía na graça do povo e o Senhor ia salvando pessoas. Às vezes a gente tem dado muita atenção para aquilo que não é a função da igreja e esquecido daquela que é realmente a função da igreja, que é sal e luz, né? Muito bem. E aí, reverendo, como é que está o senhor? Estou bem, pela graça de Deus, né? Mais um dia de vida. Qualquer coisa que vier a mais é bênção. Né? Esse negócio de mais um dia de vida, eu me lembro de lá onde eu estava pastoreando alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, aí era 6 horas da manhã, um culto matutino, uma irmãzinha chegou alegre e disse, acho que ela não tinha assim, não lembrava na hora de alguma coisa para agradecer, aí ela disse, eu quero agradecer por mais um dia de vida. Eu disse, olha, quando você chegar no céu, você vai dizer, meu Deus, por que eu já não vinha há mais tempo? Eu estava lá achando que aquele negócio era bom, por que eu não vinha há mais tempo? E você está aqui agradecendo, a mesma coisa é você agora. Eu agradeço porque é mais oportunidade de servir, né? Então, a gente é verdade. Eu tenho muita coisa para fazer por aqui. A não ser que Cristo queira me convocar, eu estou pronto, qualquer hora que ele me chamar, mas eu ainda creio que tem muita coisa para ser feita aqui. Apesar que em tudo dá graças, né? E se ele permite, já é um grande motivo para estar grato. Eu quero conversar com você hoje sobre as dificuldades, eu até pedi assim, 3 dificuldades que um pastor tem
né, para assumir, para viver esse papel de líder espiritual, 3 dificuldades em relação a si mesmo, certo? Quais as dificuldades que ele sofre com ele mesmo, para isso se tornar realidade. A gente vai conversar sobre isso. Mas já que você falou uma coisa aí, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu gosto muito desses detalhes, porque eu acho que esses detalhes é que determinam o todo, né? Você acredita que as pessoas morrem porque Cristo que manda que morra, ou isso foi só uma expressão sua? É só uma expressão, é claro, né? Eu acredito que a pessoa ela tem uma vida fisiológica, biológica, que vai seguir até o momento certo. E o tempo que nós nos desligarmos da nossa vida fisiológica, biológica, né? Aí a gente se une com Cristo em qualquer circunstância. Eu não acho que Cristo ele fique assim, como se fosse um pescador na beira de uma lagoa jogando a varinha e pescando um de vez em quando, né? Mas até porque que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Claro, muito bem. Até porque o próprio texto diz, ele falando lá, o profeta, que pelo desejo dele, o ímpio nunca morreria. Até que tomasse uma decisão. Ele deseja que todos sejam salvos, né? Aí é um texto que os universalistas usam muito, né? Dizendo que o amor de Deus é tão abrangente que vai salvar todas as pessoas. Eu confesso que eu gostaria que fosse assim, mas isso não está de acordo com a justiça de Deus estipulada na Bíblia, né? Então a gente sabe que ele gostaria que todos fossem salvos, ele retarda a sua vinda, ele retarda o fim de tudo para que cada vez mais pessoas possam se salvar, mas dentro da nossa perspectiva com relação a isso, cada pessoa que vai escolher o caminho que quer seguir na eternidade, né? Assim como nós escolhemos o nosso caminho aqui, nós vamos escolher na eternidade também. Isso. Até porque quando fomos criados à imagem e semelhança dele, uma das características desse imagem e semelhança é o respeito, né? Mesmo que entristeça ele, mas o respeito que ele tem à decisão que eu tomo, né? Claro, exatamente isso. É assim que eu penso, aliás, eu acredito que é assim que a Bíblia ensina. E aí, vamos falar de 3 dificuldades que um líder espiritual, porque como a gente conversa com pastores, aliás, com pessoas ligadas a pastores, pessoas ligadas ao padre, não é? A líderes espirituais em geral, o que na sua opinião, como pastor, quais são as dificuldades? 3 dificuldades grandes, as maiores, digamos assim, que o indivíduo sofre por assumir, por aceitar esse papel de liderança espiritual. Bom, primeiro eu quero falar, e aí muita gente vai ficar brava comigo, né? De uma dificuldade que eu acho que nós enfrentamos, né? E não é como resultado da nossa liderança, mas que faz com que a nossa liderança, a nossa atuação, ela se reduza. Eu acho que a religiosidade é algo que traz muito prejuízo para o pastor. O pastor, às vezes, ele recebe uma dose de religiosidade muito grande durante a sua caminhada cristã, quando ele vai para o ministério, e até mesmo como a ansiedade da igreja, porque a igreja, de um modo geral, aqueles que nós chamamos de leigos, eles buscam, que o pastor seja um ícone religioso na igreja, né? E a religiosidade, ela traz muito grande e que não ajuda muito para que a gente possa fazer aquilo que Deus deseja que façamos de fato, né? Quando eu digo religiosidade, eu incluo aí também o misticismo religioso, né? Todo aquele místico que, é claro que como cristãos nós temos uma relação transcendental com Deus, né? Uma relação sobrenatural, mas tem muita coisa mística que mais atrapalha do que ajuda. Tem coisa que tem que fazer parte da nossa caminhada, mas tem coisa que mais atrapalha do que ajuda. Uma segunda questão, e aí já diz respeito... Então, antes de ir para a segunda, trabalhe um pouquinho mais. O que é que você chama de religiosidade? Eu chamo
de religiosidade aquelas práticas dogmáticas que a gente exagera. Toda denominação ela tem os seus dogmas. Todas elas têm, né? Todas as denominações. E os dogmas fazem parte até da nossa identidade. Nós somos batistas, nós temos uma identidade batista e temos dogmas batistas. Os nossos irmãos pentecostais, eles têm a sua própria identidade, eles têm os seus dogmas. Os irmãos que são presbiterianos também, e não há dificuldade nenhuma em ter os seus dogmas, em ter a sua identidade. O problema é quando esses dogmas eles se tornam mais importantes do que a nossa prática cristã, né? Jesus nunca foi crente, você concorda comigo? Ele nunca frequentou, enquanto vivo, uma igreja evangélica. Então, ele não tem dogmas, ele não trouxe dogmas para nós. Toda a dogmática cristã foi construída por homens. Desde o início da igreja, foram homens, através dos seus concílios, né? Os famosos concílios lá dos pais apostólicos. E ainda hoje, nas nossas convenções, a gente trabalha, a gente estabelece princípios que são muito importantes, principalmente aqueles que são princípios éticos, morais. Mas a dogmática, eu tenho a minha identidade dogmática, mas eu não posso deixar que isso interfira na minha relação com Deus dentro de um trabalho que a gente tem que estabelecer nesse mundo segundo a orientação de Deus. Vou te dar um exemplo prático. A questão do ecumenismo, por exemplo. Tem muita gente que entende errado o que é ecumenismo. Tem muita gente que acha que ecumenismo é estarem todos sob a bandeira do Papa, sob o comando do Papa, segundo os conceitos da Igreja Católica. Ecumenismo não é isso. Ecumenismo, a identidade cristã de pessoas naquilo que lhes é comum, não em todas as suas práticas, em todos os seus dogmas. Então, muita gente da igreja se afasta, por exemplo, de um relacionamento com líderes de outras denominações, ou até da Igreja Católica, que, apesar de que muita gente vai achar que não, mas é uma igreja cristã, né? Como nós, como os ortodoxos, como os evangélicos, os reformados, nós somos cristãos. Então, tem gente que critica esse relacionamento porque acha que com isso, ou o pastor ele tem uma tendência ecumenista e está se deixando levar pelos encantos do catolicismo, que, segundo alguns pensam, é quem estabeleceu o ecumenismo, e não sabem que a Igreja Católica ela foi muito resistente ao ecumenismo por muito tempo, né? E aí, então, por causa dessa marca, que é, de certa maneira, uma identidade, a gente se afasta e deixa de ser beneficiado. Aqui na cidade, por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com os padres aqui. A gente vai tomar café junto, a gente conversa a respeito de várias questões, até questões teológicas. Agora, ele tem a praxis dele, eu tenho a minha. Ele tem os dogmas dele, eu tenho os meus. Mas isso não impede, naquilo que nos é comum, da gente caminhar. Reverendo, você está de parabéns. Isso é uma maturidade. Vindo de você, eu fico feliz da vida. Isso é uma maturidade muito grande. Agora, você não acha que esses posicionamentos nossos, né, de contrariedade, de repulsão, esse tipo de comportamento, ele não é fruto de quem nos evangelizou, de quem trouxe esse evangelho para nós? Claro, porque, por exemplo, na Europa, é muito comum a convivência cristã entre católicos e protestantes e tal, não é? Enquanto que nós aqui temos foi nos dado esse espírito americano de exclusividade, de prepotência, onde a gente não pode se misturar, será que não foi fruto dessa? Claro que foi. Eu sempre digo o seguinte, quem trouxe o evangelho para nós foram os americanos, e a gente deve muito a eles por isso, né? Eles abriram as possibilidades tantas que nós temos hoje. Mas eu sempre digo... ultimamente eu tenho duvidado disso, viu? Ultimamente eu tenho duvidado um pouquinho. Eu acho que se eles não viessem, outros viriam e trariam um evangelho mais limpo. Agora. Eu não vou dizer mais limpo, mas que com toda certeza seria diferente se a nossa raiz evangélica no Brasil fosse, por exemplo, alemã.
né? Eu fiz o curso, eu estudei teologia pela Escola Superior de Teologia, eu tive a oportunidade de fazer teologia na Escola Superior de Teologia, e é uma visão bem ampliada, bem diferente das nossas escolas, e respeito os nossos seminários. Eu acho que nós temos bons educadores, mas são seminários que estão mais preocupados com a dogmática, é isso que eu te falei, para formar bons pastores batistas, né? Então, forma bons pastores batistas, mas às vezes perde um pouquinho nessa questão de dar uma visão um pouco mais ampliada, que possa amplificar um pouco mais a nossa atividade dentro do nosso campo de atuação, né? É o que eu penso. E o pior de tudo isso, apesar que eu acredito muito que o Espírito Santo é capaz de usar gente limitada como a gente e fazer um grande trabalho. Agora, ainda assim, em relação... Porque nós não temos só trigo. Nós temos joio, e joio bravo. E o trigo, eu acredito que, apesar da gente, o Espírito sabe fazer o trabalho. Mas o joio termina sendo resultado, muitas vezes, desses preconceitos que a gente abraçou e que a gente tem desenvolvido de uma maneira ou outra, né? Uhum. Pois é. A gente acredita que, mesmo esse joio, né, que no momento em que ele é joio, ele traz toda essa dificuldade, ele não produz como deveria produzir. Aliás, uma das principais diferenças entre o joio e o trigo é exatamente isso, né? O trigo, ele dá fruto. O joio, muito embora seja muito parecido com o trigo, ele não dá fruto, né? Ele é só aquela erva mesmo. Uma outra diferença é que o trigo, quando bate a ventania, o trigo ele sucumbe ao vento, né? Ele acompanha o vento para não se lascar, né? Para não quebrar literalmente. O joio não, o joio fica teso até que ele quebre. Mas eu acredito que mesmo aqueles que são joio dentro da igreja, eles podem se converter, enquanto a vida há esperança, né? Claro. Então a gente investe forte nisso. Com relação eu acho que pode se converter, claro, a gente não pode duvidar disso, porque a ação do Espírito ainda é muito grande, né? E o Espírito tem grande interesse na salvação de todos, inclusive dele. Agora, aquela música... bom, deixa a música. Mas eu acho que está mais perto de conversão aquele que está muito mais envolvido no mundo, no pecado, nas coisas, do que aquele que está dentro da igreja achando que já está salvo, vivendo como se... É porque, do ponto de vista religioso, esse que está lá fora, ele está, entre aspas, puro ainda, né? Ele não está contagiado com a questão da religiosidade que eu te falei há pouco. Então, é mais um motivo que faz, que até dá força ao meu argumento, que a religiosidade talvez seja um dos fatores mais complexos para a gente lidar, né? Aquele que é joio, que ele está no mundo religioso, mas ele ainda não tem de fato, ele até se convenceu, mas não se converteu, né? Então, esse tem muito mais dificuldade de se dobrar diante de Cristo, porque ele já está baseado naquilo que ele entende que ele é. Então, eu faço, eu sou, eu quero, e Cristo não vai deixar de fazer comigo, porque Deus é fiel, né? E aquele que vem lá de fora, por que você acha, por exemplo, que quem se converte chega com aquele gás, um gás danado, se envolve com tudo? Eu tenho essas experiências aqui na igreja, sempre tive, eu sei que você teve na Central em todos esses anos, né? E aí aquele que já vem de outra igreja, ele já fica lá no cantinho, ele se segura um pouco mais, porque é diferente, são dois perfis diferentes. E o segundo grande desafio para uma pessoa assumir o papel de liderança espiritual? É superar o nosso próprio ser, né? Submeter o nosso ser a Cristo. A Bíblia diz que eu tenho que negar a mim mesmo e me submeter a Cristo, carregar minha cruz a cada dia. É claro que essa expressão não significa que eu tenha que fazer expiação pelos meus próprios pecados, né? Cristo já fez isso uma vez por todas na cruz, está escrito em Hebreus, e a gente sabe disso.
mas eu tenho que superar os meus desafios sem temor. Eu vou dar um exemplo na prática de hoje. Dia 20 de fevereiro, eu tomei posse como capelão da Companhia da Polícia Militar aqui, no município, né? Então, eu fui empossado oficialmente. Veio um coronel lá de Salvador, me deu posse. Inclusive, hoje eu vi o relatório que o comandante-geral recebeu. Hoje, no dia de hoje, eu já tomei posse do núcleo de atendimento psicossocial do quartel. Quer dizer, eu não sou militar, tenho uma história maculada, você conhece a minha história. Aliás, você que me pescou lá naquele momento mais difícil. Sou limitado, não tenho a formação, por exemplo, que você tem na área psicológica, nem na área social, mas com tudo isso, aprove a Deus me colocar numa condição para poder coordenar um núcleo com psicólogos, com assistentes sociais, né? E não é a primeira vez que ele faz. Quando eu saí de Itabuna e fui para o Espírito Santo, eu fui dirigir a FEBEM. Depois eu fui para o sistema prisional dar aula para agente penitenciário. E depois ainda eu fui assessor do secretário de Justiça. E aí você vai dizer, mas o que tem isso a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver, meu irmão. Tem tudo a ver. Porque eu tenho que ser bênção aonde eu estiver. Aliás, aonde eu estiver, eu tenho que ser bênção, né? Eu tenho que fazer a diferença naquele ambiente, com as pessoas que nos cercam. Então, eu tenho uma grande dificuldade, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade, quando elas acham que não vão conseguir se superar ao ponto de negar-se a si mesmo, deixar de lado tudo aquilo que é seu para poder fazer aquilo que Cristo deseja que seja feito, né? E a terceira coisa, se você perguntou 3, né? Aí eu acho que são os meus limites mesmo, que às vezes eu olho, estava falando com a minha esposa agora, né? Eu olho para esse mundão todo, eu tenho tanta coisa no coração que eu gostaria de fazer, mas eu sei que eu tenho limites, né? Principalmente os 2 limites que só quem não tem é o próprio Deus, tempo e espaço, né? Eu tenho esses limites que fazem com que eu não alcance todos os lugares que eu gostaria de alcançar, que eu não tenha o tempo de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, e é o que me impede. Agora, um fator externo, de repente aí vai ser um 4, ou fica no lugar do primeiro, que não foi essa dúvida. É você ter o apoio da igreja, a igreja caminhar contigo, porque o grande problema é quando um líder espiritual tem uma visão, e ele tem uma visão, ele quer seguir adiante naquela visão porque ele percebe que é a direção de Deus para a sua vida. Aliás, um pastor, ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter esse discernimento, né? E aí, então, ele quer entrar com tudo naquilo. E aí ele encontra, às vezes, uma igreja, um grupo de igrejas que não quer caminhar. Não, pastor, vamos deixar esse negócio para lá, vamos tentar uma outra coisa, isso aí não é da igreja, isso é evangelho social, isso aí já foi rechaçado no meio dos batistas, isso aí é teologia da libertação, isso aí, coisas dessa natureza que a gente ouve muito. Eu sofri muito com isso na denominação, quando eu fui gerente de estratégias na Junta de Missões Nacionais, por exemplo. Ali a gente trabalhava só com gente doida, né? Só com bicho doido. Dependente químico, prostituta, comunidade em vulnerabilidade social, pessoas de toda a natureza. E o que eu recebia de crítica de muitas igrejas do Brasil, você não faz ideia, pastor Jonas. Quanta crítica, porque as pessoas achavam que aquilo não era papel da igreja. E aí eu olho para a vida de Jesus e vejo que Jesus me deixou o exemplo. Ele pregava o evangelho, ele falava da perspectiva espiritual, mas ele alimentava as pessoas com fome também, ele curava os doentes, ele estava junto com pessoas de má fama, ele tinha toda essa durante os anos que ele caminhou entre nós como homem, ele nos deixou um exemplo muito grande para a gente ver que isso não é heresia, não. Isso é de fato o que a gente deve fazer. Mas daí, quando você consegue ter mostrar à igreja que a sua visão ela vem de Deus, aí fica gostoso. Aí você nada de braçada, né? É o que eu acho que é o sonho de todo pastor. Mas não daquele pastor que
quer ficar no gabinete 24 horas, aquele pastor que é extremamente ortodoxo, aquele pastor que é dogmático ao extremo. Não, mas aquele pastor que está disposto a agir segundo a orientação de Deus, sem se perder, sem viajar na maionese também, né? Como alguns dos nossos irmãos neopentecostais viajam na maionese aí, a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu aprendi na minha vida, inclusive contigo também, aprendi muito contigo no tempo que nós caminhamos juntos. Eu aprendi na minha vida que tradição sem unção é fundamentalismo. E unção sem tradição é misticismo. Então a gente tem que tomar o cuidado para poder ficar no equilíbrio. Já encontrei muitas pessoas que me perguntavam assim, mas pastor, você é batista tradicional ou batista renovado? Eu sempre respondo o seguinte, nem uma coisa nem outra, eu sou batista equilibrado, que é esse o caminho que a gente deve seguir, segundo aquilo que eu penso, né? Aí eu vou dizer como Paulo, assim digo eu, não o Senhor. Essa dificuldade de você encontrar quem entenda essa visão realmente é meio complicado, porque Deus coloca isso em você, coloca esse entendimento, mas aí até você ter quem concorde, quem acha que deve ser assim, é complicado, né? Pois é, mas aí a gente agora, vamos espiritualizar um pouco a coisa. Quem me deu a vocação? Quem me deu o dom? Não foi Deus? Quem me deu a visão? Não foi Deus? Então ele vai garantir, né? Ele vai garantir que a coisa funcione. Já aconteceu comigo de eu estar num lugar e perceber que aquele não era o lugar para eu estar, justamente por causa disso, porque não existia sintonia entre aquilo que Deus me deu e aquilo que os irmãos pensavam. Então, o que eu poderia fazer? Bater de frente com os irmãos não é o caminho. Eu acho que um pastor ele tem que se esquivar desse tipo de coisa. O pastor não tem que bater de frente com ninguém. Ele tem que saber, ele tem que falar como Paulo. Eu sei quem tenho crido, né? Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Então, o que eu tenho que fazer é procurar um povo que queira caminhar comigo. E eu estou achando, Jonatas, de todo o coração que eu encontrei aqui em Medeiros Neto, viu? Eita povo abençoado. Eu estou feliz demais por aqui. Estou feliz. A igreja de Medeiros Neto sempre foi um bom exemplo aqui na região, entendeu? Sempre foi, desde que eu cheguei aqui, a igreja já era muito conhecida como uma igreja... Aliás, os pastores que passaram por aí fizeram um trabalho muito bem feito. Sim, sem dúvida nenhuma. E isso fez com que a região tivesse... né, essa região toda aqui, desde lá de antigas, né? Porto Seguro para cá, todo mundo conhece muito bem, muito da igreja de Medeiros Neto. É uma das mais antigas, ela tem 63 anos. Aliás, aqui em Medeiros Neto, a igreja é mais antiga do que o próprio município, né? O município tem 62 anos e a igreja 63. Nesse quarto motivo que você colocou, o que é que você acha dessa coisa de que, na verdade, não as pessoas mencionam, trabalham, os batistas têm muito disso, de que igreja é democracia, mas, na verdade, o ideal não é a democracia. O ideal é que, por exemplo, se você tem uma Bíblia para orientar um povo, você não tem uma democracia. Você tem uma teocracia. Entende? Democracia é quando o povo fez a Bíblia. Então, o povo é que diz, olha, nós queremos assim, 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 então segue isso que foi escrito pelo povo. Mas o povo não escreveu a Bíblia. Então você tem aí uma teodemocracia, digamos assim. Então, mas nós caímos num extremo onde a democracia vem e termina... Por exemplo, eu conversei agora recentemente com um pastor. Ele disse o seguinte, pastor, a gente passa mais tempo atendendo ao joio, agradando ao joio, do que mesmo fazendo aquilo que a gente entende no coração que deve fazer. Então, isso tem a ver, muitas vezes, com essa ideia, né, não muito boa a respeito do que seja democracia mesmo. Eu acho que tem um entendimento errado a respeito dessa nossa democracia.
A nossa democracia diz respeito à nossa autonomia. Então, é nesse aspecto que a gente fala de democracia. Nós somos autônomos, né? Nós estamos todos ligados a uma associação, estamos ligados a uma convenção estadual, uma convenção batista brasileira, temos até lideranças internacionais, mas quando a gente fala democracia, nós estamos nos referindo à nossa autonomia. Não é ninguém, nem da associação, nem da convenção estadual, nem da convenção brasileira, e muito menos algum estrangeiro, que vai dizer para nós como é que nós vamos caminhar. Então, a democracia é nesse sentido. Mas na vida da igreja? Então, na vida da igreja, a igreja precisa ser conduzida segundo o entendimento bíblico. Nós temos uma Bíblia que é o nosso manual de vida. Ele precisa ser devidamente interpretado, e é por isso que eu sou batista, entre outras coisas. Os batistas, eles prezam pelo entendimento, eles crescem, eles buscam ler. Eu tenho uma biblioteca aqui com mais de 1.500 livros, já li muitos deles, não li todos, porque alguns são só de pesquisa, o que não é comum em algumas outras denominações, porque o que a gente quer é seguir segundo a orientação de Deus para a nossa vida. Nesse sentido, dentro da igreja, nós temos uma condução teocrática, porque é Deus quem vai nos mostrar o caminho. Existe alguma distorção na medida em que alguns líderes, até por força lá do primeiro ponto lá da religiosidade, eles acabam achando que são ungidão. Então tem aquela história do ungidão, você já ouviu falar, né? Eu sou ungidão do Senhor, o que eu falar aqui é lei. Não é bem assim. O pastor não é sacerdote na igreja hoje enquanto pastor. Você sabe disso. Na igreja, sacerdotes. Sacerdócio é universal. O pastor na igreja é um mediador, é um coach, né? Ele é alguém que vai trabalhar no cuidado espiritual daquelas pessoas, no sentido de alimentá-las com a palavra de Deus, de capacitá-las para que elas possam funcionar no seu trabalho. Aí, quando o pastor acha que é um ungidão, aí começa a complicar tudo, né? Porque, como ungidão, aí deixa de ser uma direção teocrática e passa a ser uma direção ditatorial. E a gente já viu muito disso. A gente vê muito disso, inclusive, em algumas denominações, que o comando não é autônomo como o nosso, né? Existe um comando denominacional, que aí o comandante ele tira quem ele quer, bota quem ele quer, ele faz o que ele quer, o que ele diz é regra e ninguém pode discutir. E isso não acontece conosco. Então, eu acho que dentro da igreja, o nosso comando é teocrático. Em nível de organização denominacional, a nossa visão é democrática nesse aspecto, né? Da autonomia que nós temos enquanto igreja. É assim muito bem, reverendo. Aprendi, né? Muito bom, mas foi muito bom lhe ouvir. Foi muito bom. Tem mais alguma coisa que acha que seria ideal falar nesse momento a esse respeito? Eu acho que é isso aí, pastor. Eu acho que cada crente, né? E agora direcionando a minha palavra principalmente para os líderes, precisam ter muita convicção do que veio fazer na Terra. Eu acho, essa é uma pergunta que eu sempre faço. O que você veio fazer na Terra? Qual é o objetivo de você ter nascido? Por que hoje você faz parte de uma igreja? Né? Qual é a sua relação com Deus? E como é que você conversa com Deus? Como é que você ouve a Deus? E qual o resultado final desse relacionamento com Deus? Eu acho que cada crente, cada membro de uma igreja, mas principalmente os pastores que têm essa direção de Deus para poder caminhar com a igreja, conduzir a igreja, precisam abrir bem os olhos, né? Deixar de lado um pouquinho da dogmática quando for lidar com a sua turma. Quer dizer, ser bem firme na doutrina, né? Nós temos que ser igual a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós temos que ser firmes na doutrina, mas em momento algum a nossa dogmática tem que ser mais forte do que a nossa relação com pessoas que estão no nosso contexto. Até porque eu demonstro o meu amor a Deus quando eu amo as pessoas que estão próximas de mim. Olhar para o céu e dizer eu te amo, Deus, é muito fácil. Eu quero ver você amar alguém
que está, às vezes, na sarjeta, que está passando uma situação de dificuldade, porque a Bíblia diz que quando você ama aquela pessoa, é a Cristo que você está amando. Não é isso? Então, abrir os olhos com relação a isso. Tem muita coisa que a igreja deveria estar fazendo no mundo e não faz. Essa é a minha visão. E tem muita coisa que ela não deveria estar fazendo que ela faz. Isso é verdade. Tá bom, reverendo. Muito bom. Semana que vem a gente tem mais, não tem? A semana que vem eu não sei, porque eu vou estar de viagem. Eu não sei onde eu vou estar nesse horário. Eu vou pregar no 119, no 119º aniversário da Igreja Filadélfia, lá em Salvador, né? E eu vou passar em Porto Seguro antes, então eu devo estar nesse trâmite de viagem. Mas se não der na próxima semana, na outra, ou em qualquer ocasião que o irmão me der essa oportunidade de estar contigo, pode contar comigo. Você sabe que você mora aqui, né, pastor? Você mora aqui, a Cristina também mora aqui, eu sempre falo isso para vocês, e não falo isso com hipocrisia, não. Falo de todo o coração. Ok, reverendo. Ok. Tá bom? Mas, então foi um prazer falar contigo e que Deus continue abençoando você, abençoando sua vida, abençoando o seu ministério, abençoando sua esposa, abençoando sua família e que continue usando você para a glória dele nessas muitas atividades que ele já tem colocado no seu coração. Amém, meu irmão. Muito obrigado, ó. Beijão para você, para todo mundo aí que te acompanha, que nos acompanha aí. Tá bom, alguém aqui querido. me mandou uma boa tarde, mas eu não sei quem é Arte em Ferro. Eu não sei quem é. Deve ser alguém da Central, né? Um beijão aí pro pessoal da Central. Nós estaremos juntos e de Teixeira de Freitas também. Tchau, meu pastor. Até mais, querido.